Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem, estejam tendo assim, ótimas conversas com Deus, né? Nós estamos aqui numa série de 3 dias. Hoje é o segundo dia, né? O segundo vídeo aqui dessa série de como uma mãe, né? A comparação que Deus faz da maternidade, né? Com atributos e atitudes que Ele tem como nosso Deus. E hoje é o segundo vídeo. Se você não assistiu, né, ao primeiro vídeo, volta lá no canal, assiste lá o primeiro vídeo, né, que foi postado aqui. E aí depois faça esse aqui também. Lembrando que o material, né, a folha aqui de recorte, tá disponível gratuitamente pelo Instagram, pelo WhatsApp e pelo Telegram, tá bom? Então, para você ter a folha lá, para adquirir a folha, você precisa estar lá no grupo do WhatsApp ou do Telegram do Mente Bíblica para poder receber a folhinha, tá ok? E aí o link fica aí na descrição do vídeo, é só você clicar que você vai para lá para um dos grupos, e aí você pode solicitar a sua folha lá, você recebe o PDF, você imprime no tamanho, no papel, no formato que você quiser, né, as figuras que você quiser, quantas vezes você quiser também. De repente você quer fazer esse devocional com as mães, né, no Dia das Mães, na Semana das Mães, aí pode reproduzir a quantidade de mães que você tiver aí para fazer, não tem problema, o material é seu, o PDF é seu, você pode usar para abençoar outras vidas também, tá bom? E hoje o nosso devocional vai ser sobre Oséias, capítulo 13, versos de 4 a 8. Oséias 13, de 4 a 8. A gente vai usar aqui, né, vou recortar com você aqui o lacinho, esse lacinho médio aqui. Então, lembrando sempre, né, você solta a figura da folha inteira, né, solta a figura que você vai recortar, e depois, com a tesoura em pé e para frente, você abre e fecha ela, né? Quem faz as curvas é o papel. Então o papel é que vai girando aqui e aí você consegue recortar direitinho. Eu gosto de recortar e deixar essas margenzinhas brancas, nessas bordinhas. Como minha Bíblia, a página é branca, né, fica bonitinho. E mesmo que eu cole sobre outro papel de outra cor, essas bordinhas eu acho bonitinho. Mas se você quiser cortar rentinho também pode, não tem problema, tá? Então é só com uma questão de gosto mesmo você faz. Só que a tesoura, lembre-se, ela aponta para frente, abre e fecha, né? Lembre-se de respirar também. Tem gente que para de respirar, né, cortando. Aí para de respirar, isso dá ansiedade. Então, lembre de respirar, abriu, expirou, soltou, fechou. Aliás, abriu, inspirou, fechou, expirou, tá bom? Solta o ar aí pelo nariz mesmo, respirando aí direitinho, tá bom? Então, aqui a tesoura, o papelzinho e o recorte. Então, essa figurinha aqui do lacinho que nós vamos precisar. Nós vamos precisar dessa mamãe aqui com seus filhotes, dessa mamãe urso com os filhotes. Essas folhas e esse coraçãozinho também faz parte. Na verdade, aqui tudo faz parte. Esse aqui, o verde, né, essa renda verde, essas folhinhas, essas patinhas aqui, a mamãe urso, esse coraçãozinho aqui e essas folhagens. Então, eu vou recortar tudo, tá? Vou tirar aqui, ó. Vou soltar da folha maior, tudo aqui. Tudo que a gente vai usar hoje, desse pedaço aqui. Esse laço maior não é pro devocional de hoje. Então você vai cortar e vai guardar aí o lacinho, tá? O restante vai ficar aqui. Aí, além desses, deixa eu guardar aqui para não perder. Além desses, a gente vai recortar aqui, ó. Esse aqui, né? Escrito em inglês aqui, vocês são meus amores. Essa frase aqui. Bom, pronto, recortamos. Essas são as figuras que a gente vai usar aqui hoje, tá? Deixa eu colocar aqui para não perder. Depois de recortar, vou recortar aqui a frase. Enquanto a gente recortar a frase aqui, ó, você pode seguir na ordem aqui, fazendo umas voltinhas, né? Junto com as palavras, os desenhos aqui. Tesoura para frente, abrindo, fechando, respirando. E o papel é que vai fazendo as voltas, tá? A frase. Vou recortar a renda aqui, ó. Que eu já vou preparando ali o nosso devocional. Nós vamos usar canetas marca-texto também. Eu peguei aqui uma variedade de verdes, né? Mas você pode pegar a caneta marca-texto que você tiver. Se não tiver, lápis de cor, giz de cera,
qualquer coisa para colorir aí, né, o devocional. As cores ajudam a gente a memorizar com mais facilidade, a concentrar também, as cores ajudam na concentração, tá bom? Então utilize cores, né, até na hora de marcar a sua Bíblia, os textos bíblicos que você lê, né, utilize as cores, ok? Que aí você memoriza com mais facilidade. Aqui, a mamãe Ursa hoje vai ficar no meio aqui, esse negócio aqui, né? A mamãe Ursa on, né? É o nosso devocional de hoje, mamãe Ursa tá on. E Deus é tão maravilhoso que nada que Ele criou deixa de ser bem aproveitado, né? Veja que a ursa é o exemplo que o Senhor dá da forma como Ele cuida da gente, né? A gente vai ver aqui no texto de Oséias, Deus usando o exemplo da mamãe ursa. A gente fala da mamãe ursa, né? Sua mãe ursa, tem a mamãe coruja, né? Que é aquela que acha que seu filho é lindo de qualquer jeito, o mais lindo de toda a criação da natureza, né? E tem a mamãe ursa, que é aquela que defende, né? Que protege, que carrega aí os seus filhotes. A imagem da mamãe ursa é aquela imagem da mamãe grandona, né? Forte, poderosa aí, cuidando dos seus filhos. Tem a mamãe leoa, né? A gente vai comparando. O Senhor escolhe a mamãe ursa. Aqui. Ela vai ficar mais ou menos assim no meio da página aqui. Vou cortar o coração. Ó, solta a imagem. Solta a imagem todo o restante, né? E aí você vem e corta certinho, tá bom? Tudo no devocional criativo tem uma intencionalidade, né? Essa questão da gente soltar as imagens, recortar respirando, né, se acalmando, tem a ver com a concentração, tem a ver também com a própria proposta do devocional criativo, que é dessa concentração, né, de concentrar naquilo que o Senhor está falando. Tem também a questão do você perceber que precisa fazer uma coisa de cada vez, um recorte de cada vez, né, com calma, com paciência, né? Vou recortar, deixa eu ver se qual é a folhagem. É essa daqui, ó. Essa folhagem aqui diferente, ó. Tem duas iguais com tamanhos diferentes. E essa aqui é a única diferente. Então, essa folhagem. Então, você vai com calma aí separando o material, recortando, se acalmando, respirando, né? E às vezes a gente senta aqui para fazer o devocional, a gente está pensando tanta coisa, né? Para gravar o vídeo aqui, eu fico pensando em todos os processos, né? E tudo. Então, se concentrar no próprio devocional. Aqui para gravar, né, para compartilhar com vocês, é um exercício, precisa de muito exercício de concentração, porque é um devocional, não é só um momento de corte e colagem, né, e tudo mais. Então, os devocionais eu faço primeiro, né, Deus me dá os devocionais, me entrega os devocionais, eu converso com Ele sobre os assuntos, e aqueles assuntos que eu consigo entender assim, esse é bom compartilhar, esse vai abençoar vidas, né, esse não é só para mim, não é uma conversa particular minha com Deus, eu compartilho aqui nas séries, né? E aí nesse compartilhamento, às vezes na série, na hora de gravar, sai completamente diferente do que eu fiz no devocional sozinha, né? No devocional, por exemplo, desse das mães, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Meu devocional foi esse, tá vendo? Eu fiz no caderno, não tem muita arte, né? Eu só usei aqui algumas fitas, né? E alguns post-its aqui. Esse é o devocional, né? Dos 3 dias aqui, dos 3 textos sobre mãe que eu vou compartilhar com vocês. E aí na hora de fazer aqui, às vezes Deus vai falando coisas novas, né? Vou entendendo coisas novas. Então tem esse processo de concentração muito exigente, né? Exige muito essa concentração. Então esse momento de recorte é esse momento de você se concentrar, se acalmar, ok? Ó, tem outra folhagem aqui, ó. Tem outra folhagem aqui, vou recortar. E vamos dessas folhinhas menorzinhas, né? Pronto. Só os outros folhagens vão sair aqui atrás dela. Vai ficar assim, assim. O lacinho vai entrar aqui. Segurando o coraçãozinho ali. Tá?
E essa frase aqui, ela vai entrar aqui do lado do texto bíblico aqui. Ou assim, deixa eu ver, assim mesmo. Entrar aqui do lado do texto bíblico. Ok? Depois a gente vai recortando essas patinhas e vai colar aqui, tá? Vamos então montar. Deixa eu pegar a cola. Quando você fizer um devocional, o processo é porque aqui eu já li, já sei exatamente como fazer, e você vai acompanhar junto comigo aí, né, fazendo a folhinha. Então você já vai preparando, e esse momento em que você está recortando aí as figuras, né, tudo mais, você já vai colando aí, sabendo, né, a indicação, não precisa fazer exatamente igual. O que eu faço aqui é só uma indicação, né, de sugestão para você copiar, né, fazer, principalmente quem nunca fez, né, saber como que faz, aonde cola e tudo mais. E aí eu vou fazendo recorte. Mas quando você for fazer um devocional, você pega de repente lá no Pinterest, né? Lá no Pinterest você encontra o Mente Bíblica lá, e eu tenho uma pasta com muitas folhas, né? Que eu vou encontrando folhas gratuitas, né? De recorte. Vou colocando lá no material, então você pode pegar lá no Pinterest, né? Baixar, imprimir também essas folhas de recorte, né? Com essas figuras bonitas, outras figuras, outros temas. De repente você vai fazer, vai usar o devocional do YouVersion aí da Bíblia, né? E vai fazer um plano devocional seguindo esse, vai fazer o seu próprio recorte, vai fazer suas próprias figuras, ou vai usar figuras que você já tenha, né, tenha sobrado aí de outros devocionais. Então, você primeiro lê o texto, identifica tudo que o Senhor tem falado para você, tudo que Deus vai falar para você. Eu costumo fazer primeiro no caderno, porque aí eu escrevo tudo, escrevo, não tem essa questão do espaço, né, de não ter aonde escrever. Então, no meu caderno de devocional, né, aquele que eu mostrei para vocês, eu tenho outros cadernos, eu faço ali o devocional, copio tudo ali, escrevo, né, copio o texto bíblico, anoto, lembro de oração, lembro de música, anoto tudo ali. E aí depois, na Bíblia, eu faço só o resumo, né, só as frases de resumo. Então, se você viu aí o vídeo 1, né, viu que eu vou colocando resumo das frases, daquilo que eu falo, eu não escrevo tudo que eu entendi, só as frases que vão me fazer lembrar depois de toda a conversa que eu tive, né, só os tópicos das frases. Então eu coloco lá os tópicos das frases. Você pode fazer isso também, certo? Você pode colocar ali, fazer primeiro no seu caderno, e depois, quando você vier aqui para a Bíblia, aí você já vem sabendo o que está no texto, aí você faz as colagens, né? Faz as coisas todas aí que precisam fazer. Eu colei o coração só na ponta, ele vai ficar solto assim, porque eu vou escrever aqui também, tá? Então, fica solto. E o lacinho também só no meio aqui, né? Passei cola no meio, e vou colocar aqui um pouquinho para fora. Só para fazer o acabamento do coração. Vocês conseguem ver aqui? Aqui, tá vendo? Ele fica um pouquinho para fora aqui, tá? Ficou aqui. Eu gosto muito de colocar pedrinhas, né? Clipsezinho. Deixa eu ver se eu tenho um aqui já perto. Acho que eu tenho um. Então, se você tiver também, né? Essas pedrinhas, esses clipes coloridos, essas coisinhas, você pode colocar, porque fica bonitinho, né? Eu tenho um aqui, ó. Tenho esse aqui, que são as borboletinhas. Tiro aqui com adesivo. E vou colar aqui, ó. Tá vendo? No lacinho, olha que bonito. Tá certo? Tá dando pra ver. Olha que bonitinho. Tá? Aí. Esses aqui, as florezinhas, as folhas, né? As folhagens. Chega pra cá. Não passa muita cola, né? Espalha aí. Vou prender atrás da ursa aqui. E a outra folhagem. Aqui. Pronto, gente, né? Aí, ó, que lindinho. Isso. Pro preparatório aqui do texto, vou ler com você o texto,
Oséias 13, versos de 4 a 8, que diz assim: Eu sou o Senhor, seu Deus, desde que vocês foram tirados por mim da terra do Egito, vocês não têm outro Deus além de mim, porque não existe outro Salvador. Eu tomei conta de vocês no deserto, naquela terra seca, sem vida. Mas quando vocês receberam a boa terra, comeram e ficaram satisfeitos. Então se tornaram orgulhosos e me esqueceram. Por isso, avançarei sobre vocês como um leão, como um leopardo, que se esconde e ataca de surpresa. Eu os rasgarei em pedaços, como faz uma ursa, cujos filhotes foram roubados. Vou devorá-los como um leão. Vocês serão comidos por feras. Deus, conversa com a gente sobre esse texto. Esse texto, a princípio, na lida, é um texto feroz, é um texto com uma imagem de uma brutalidade, uma violência. Mas o Senhor é Deus de amor. Então, que a gente consiga entender, naquilo que o Senhor disse aqui, o seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto é um texto de Oséias, né? Oséias foi um profeta que anunciou ao povo a desgraça de serem, os efeitos, né, da desgraça de serem desobedientes ao Senhor. Na verdade, desobedientes não, de se esquecerem daquilo que o Senhor tinha ensinado, voltaram as costas para o Senhor. Né? E Oséias fala para o povo de Israel, anuncia para o povo de Israel sobre problemas que estão acontecendo entre eles, né? Não eram dificuldades que estavam do lado de fora, não, eram dificuldades que estavam entre eles, entre o povo de Israel. O problema estava no povo de Israel, né? Os outros profetas anunciam a outros povos ali, né, os inimigos do povo de Israel, tudo que Deus vai fazer com os inimigos do povo de Israel. Esse anúncio aqui, essa profecia de Oséias, é o que Deus vai fazer com os seus filhos, com o povo de Israel, o que Deus faria com eles naquela situação. E ele fala aqui alguns exemplos, né, do leopardo, do leão, fala de outros animais, mas ele fala da ursa, que tem os seus filhotes roubados, e o quanto ele vai devorar e destruir, né, aqueles que roubaram. Né? Ele diz aqui, ó, eu os rasgarei em pedaços, como faz uma ursa cujos filhotes foram roubados. Muitas situações que nos fazem ser como essa ursa, né? Que a gente quer devorar, um amigo que é um mal, que está levando os nossos filhos para o mau caminho, uma pessoa que está rondando os nossos filhos para fazer mal. A gente tem vontade de devorar, né, esses ursos, esses inimigos que cercam os nossos filhotinhos, né? Mas muitas das vezes nós nos comportamos como mães ursas, né, devoradoras, destruidoras, e atacamos os nossos próprios filhos. Muitas das vezes nós reagimos com os nossos filhos com uma brutalidade, né? Quem nunca fez surgir, né, sentiu surgir de dentro da garganta aquele rugido de, né, pelo amor de Deus, sai daqui agora, né? Qual é a mãe que nunca gritou com seu filho, né? Aquela por mais terna que seja, por mais amável que seja, algumas vezes os nossos filhos fazem coisas que nós não entendemos, coisas que nós temos dificuldade de aceitar, né, no comportamento deles, principalmente se a gente já avisou muitas das vezes, se a gente já falou muitas das vezes a respeito daquilo. E aí, a gente tem ali uma situação em que nós agimos como essas feras, né? Aí, como essa ursa feroz, ou esse leopardo que o Senhor avisa, que fala aqui, né? Ou esse leão, né, devorador. A gente acaba tendo essa reação selvagem. E o texto nos fala que Deus, ele vai fazer isso, vai agir dessa forma, porque a fé dos seus filhos estão sendo destruída, está sendo ameaçada. Então é contra a fé dos filhos de Deus que Deus está fazendo isso. Deus vai destruir, Deus vai derrotar, Deus vai fazer tudo isso que ele está fazendo, rasgá-los por inteiros, mas porque a fé está sendo ameaçada. Tudo que ameaça o povo, isso aqui é algodão, tá, gente? Eu vou fazer aqui com o marcador de texto, tá? Vamos manchar ele aqui, apertar ele aqui no algodão e depois bater aqui em volta, tá bom? E aí eu vou fazer como eu falei, né, com alguns tons de verde aqui em volta dele. Começar com mais claro. E aí o Senhor vai nos mostrar, né, vai nos orientar que tudo o que ameaça a fé dos seus filhos, afasta, né, ameaça nos afastar dele, ele vai reagir de todas as possibilidades, de todas as formas possíveis para impedir. Então o Senhor tem essa preservação, essa preocupação de nos preservar perto dele, certo? De nos deixar perto dele, de não permitir que nada nos afaste dele. Ele vai ser como uma mãe ursa que não vai deixar, não vai descansar enquanto seus filhos roubados não forem encontrados, enquanto seus filhos não estiverem no lugar onde precisa estar, enquanto seus filhos não estiverem fazendo o que precisam fazer, ela não vai descansar, né? Ela vai destruir toda a ameaça. E aí, eu consegui, durante a conversa com Deus, eu pensei que algumas vezes, para ficar bem com os meus filhos, eu permito algumas coisas que eu sei que eu não deveria permitir, né? Por exemplo, aquele
o uso do telefone fora do horário, né? O uso do telefone fora do horário. Assistir um programa que não era para assistir naquele momento, que ele poderia estar fazendo outra coisa mais útil, né? Mas eu permito que ele assista aquela programação. Algumas coisas que eu permito, né? Para aqueles momentos que a gente diz assim, eu não quero criança falando no meu ouvido, e eu deixo fazer, sabe? O Senhor nos mostra que Ele vai fazer o possível e o impossível. Ele vai reagir de todas as formas para impedir que os seus filhos se afastem, para não deixar os seus filhos longe dele. E nós precisamos ter na nossa maternidade esse compromisso, essa responsabilidade de fazer com que os nossos filhos não se afastem de Deus e que nada, né, não permitir que nada os afaste de Deus também. Precisamos agir como essa ursa, não nada vai roubar os nossos filhos. Então, mãe, né, que está me assistindo aí, que está acompanhando o devocional, o Senhor mostra para gente que essa força necessária para não deixar que o filho fique longe dele, vem dele. Ele tem essa força, ele age desse jeito. Então você não está agindo sozinha, você não está lutando sozinha. Às vezes é cansativo, às vezes a gente pensa assim, eu estou fazendo tanto esforço, para que tudo isso? Eu estou tão sozinha, se sente sozinha, né? Não, o Senhor também está lutando como uma mãe, uma ursa, né, que tem os seus filhos roubados, e aí ela luta de todas as formas para que eles fiquem de volta ali, né, não se afastem do caminho em que devem andar. Então você não está sozinha, mamãe ursa. Você não está sozinha. Tem um Deus que entende a necessidade de ter todas as forças, empregar todas as forças para não perder o seu filho também. Então, você que luta aí em oração pelo seu filho, né, que está de repente envolvido com a criminalidade, com drogas, de repente você se sente fraca diante disso, Deus luta com todas as forças de uma mãe ursa que tem o seu filho roubado. Ele luta por isso. Então, se firme nessa força do Senhor e continue lutando também. Continue brigando também. Pode ser que o Senhor acabe machucando o seu filho, permitindo que seu filho se machuque, permitindo que seu filho seja preso, permitindo que seu filho aconteça algo com o seu filho que à primeira vista parece não ser o cuidado de Deus. Mas veja que o Senhor fará de tudo para que ele não se perca. Deus está interessado no homem, na mulher, no seu filho, naquilo que ele representa para ele, que é a criação dele, que é o amor que ele empregou na cruz por ele também, pelos seus filhos, pelos nossos filhos também. Então, no dia em que nós, mães, estivermos desanimadas, estivermos enfraquecidas, lembre-se desse texto, né? Lembre-se desse texto diante das lutas espirituais, para os nossos filhos continuarem firmes no caminho do Senhor, para os nossos filhos continuarem seguindo na força do Senhor, para que nós possamos também seguir firme no caminho do Senhor. O Senhor luta como uma mamãe ursa que tem seus filhos roubados. Ele não fica parado, né? Ele não fica parado lá chorando, eu perdi meu filho, perdi aquele que eu amava, perdi... Não, ele luta, ele vai lá em encontro daquilo do inimigo e destrói o inimigo que roubou até achar o seu filhote de volta, até resgatar o seu filhote de volta. Então o Senhor não desiste de ninguém, muito menos dos seus filhos e muito menos das mamães que lutam aí pelos seus filhos, né, para que os seus filhos sejam restaurados e resgatados. Esse texto, né, como eu falei na oração, é um texto que mostra o amor de Deus. A cena de uma mamãe ursa despedaçando, né, os animais que ameaçam, né, os seus filhos, não é uma das cenas mais fofas e bonitas. Mamães, nem sempre a gente vai conseguir manter a pose de mamãe fofa e linda diante dos nossos filhos, porque algumas vezes nós vamos precisar ser essas mamães ursas. Então, mamãe, não se preocupe, sabe? O que os meus filhos estão pensando a meu respeito, os meus filhos vão ficar traumatizados, sabe? Hoje tem muita mamãe, eu já fui vítima, né? Vítima desse pensamento. Nossa, como vai ser com os meus filhos? Se eu forçar muito, ele pode ter ansiedade. Se eu não deixar de mão, ele pode se sentir isolado. Se eu brigar, proibir, ele vai fazer lá fora. Eu já fui vítima disso, sou vítima disso, e eu tenho certeza que enquanto eu tiver filhos, serei vítima desses pensamentos, dessas cobranças. Mas veja, se for necessário para que os meus filhos, para que os nossos filhos não se afastem do caminho do Senhor, seja a mamãe ursa, né? Seja a mamãe ursa. Não se preocupe com a imagem que você vai ter diante dos seus filhos, mas defenda a fé
dos seus filhos. Defenda a vida cristã dos seus filhos. Defenda os planos do Senhor, né? Aquilo que Deus espera que seus filhos sejam, que Deus compartilha com você, que Deus conta com você, comigo, para que os nossos filhos sejam. Faça de todas as forças, né? Use de todas as forças para fazer os seus filhos serem exatamente aquilo que o Senhor espera que eles sejam. Seja essa mamãe ursa, ok? Então, esse texto de hoje é um texto que com certeza o Senhor vai falar com você. Quais são, né? Pergunta para Deus quais são os inimigos dos seus filhos, quais são os momentos que ele tem vivido aí, que dificultam eles estar na presença do Senhor. Eu recomendo novamente que você assista Mães, Você Não Está Sozinha. É uma série que eu fiz com Bíblia de oração, não é devocional criativo, mas ensinei a orar a palavra, né, a respeito dos filhos, né, dos nossos filhos. Então, faça essas orações, ore pelos seus filhos, entenda que a força que o Senhor nos deu como mães, né, é essa força de mãe ursa, que Deus tem também, essa força que vem dele, de ser uma mamãe ursa, que luta para resgatar os seus filhos, para encontrar os seus filhos, e que não permite que os seus filhos fiquem perdidos. Enquanto ela não encontra o seu filho, ela não para de procurar os seus filhotes, de querer resgatar os seus filhotes. Então, também não desista dos seus filhos, não desista da sua maternidade, né, do seu papel de mãe. Muitas das vezes o nosso papel de mãe não vai caber à amiga. Muitas das vezes o papel de mãe não vai caber o papel, né, de boa sogra, de boa sogra no sentido de defender a fé dos nossos filhos, defender a comunhão dos nossos filhos com Deus, de alertá-los: olha, esse caminho está errado, esse caminho não está certo, andar com essa pessoa está te fazendo mal, seguir por esse caminho está te fazendo mal, essa pessoa está colocando pensamentos diferentes daquilo que o Senhor tem para a sua vida, está te fazendo mal, né? Muitos dos filhos podem estar já naquela idade de namoro, e aí pode estar num relacionamento tóxico, mas a mãe não quer se meter, porque acha que se meter pode piorar a situação. Não, mãe, seja com a força do Senhor, né, do exemplo que o Senhor dá, de defesa da fé do seu filho, defenda a fé do seu filho. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento para saber o que falar, como falar, porque também às vezes é só implicância de mãe, né? Às vezes é só implicância de mãe, mas se for para defender a fé dos seus filhos, Deus já está lutando, Deus já está fazendo, Deus faz isso, porque Ele diz que faz isso, que luta como a mãe ursa que tem os seus filhos roubados. Então, o Senhor já está fazendo. Então pergunta para Ele: Senhor, como é que eu faço isso? Como é que eu sou assim, desse jeito? Como é que eu posso ser essa mamãe ursa que o Senhor quer que eu seja? Vamos então às considerações aqui que a gente vai anotar, né, no texto aqui. A primeira, vou botar aqui, ó. A primeira consideração é que esse texto é um texto para as ameaças internas, é do povo de Israel. Ele não está falando para os inimigos, está falando para os filhos. Então, mamãe, cuidado para não ser quem ameaça o desenvolvimento da fé do seu filho. Cuidado para não ser você o alvo da mamãe ursa, que é Deus. Porque o Senhor espera que nós façamos parte do plano dele para desenvolver o plano que ele tem para a vida dos nossos filhos, né? Então, os sonhos, os planos, aquilo que a gente almeja dos filhos, nós temos que tudo levar ao Senhor e receber do Senhor a orientação para ser, né? Para que o nosso filho seja o que Deus espera que ele seja, para o nosso filho seguir o caminho que Deus espera que os nossos filhos sejam, porque os nossos filhos são herança do Senhor, eles não são nossos, eles são do Senhor. Cuidado para não ser você, mãe, que está roubando o seu filho de Deus. Tem mãe que não acorda, né? Não gosta de acordar os seus filhos, ou não leva os seus filhos para a igreja, porque já tem uma semana muito agitada. Você está roubando a possibilidade do desenvolvimento da fé dos seus filhos. E aí, você é o alvo da mamãe ursa que Deus é. Você é o alvo. Ele não vai sossegar enquanto não achar o filho roubado. Então, muitas das vezes, as mães impedem que os filhos se desenvolvam, né? Fazem com que os filhos se sintam menosprezados. Você não consegue, você não pode, você não vai, você é burrinho, você não vai, você não consegue se desenvolver, né? Menosprezam a importância dos filhos. E aí isso faz com que esses filhos nunca percebam o grande amor do Senhor. Você está roubando os filhos da mamãe ursa, que é Deus. Então, muito cuidado, porque essa fala aqui de Deus é uma fala para tudo que ameaça a aproximação dos filhos de Deus do próprio Senhor. Então, esse cuidado da mamãe ursa é contra tudo que ameaça a fé deles, contra tudo e todos que ameaçam a fé dos filhos do Senhor. Então, ele vai agir como essa mamãe ursa. Então, cuidado, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é cuidado para não ser o alvo
da mamãe ursa, que é Deus. Tá? Cuidado para não ser o alvo da mamãe ursa, que é Deus, para não impedir de tudo, não impedir de alguma forma o desenvolvimento, o crescimento, o amadurecimento cristão dos seus filhos. Às vezes a mãe não ora pelo filho, para o desenvolvimento espiritual do filho. É claro que o desenvolvimento espiritual, a santidade, a busca pelo Senhor é de cada um, é responsabilidade de cada um. Mas os filhos são flechas na mão do arqueiro. Então o arqueiro cuida dessas flechas, né, para que elas sejam bem preparadas, para que elas estejam prontas, né, para o momento do uso, para o momento do amadurecimento. Então, enquanto depender de você, enquanto seus filhos dependem de você, e às vezes tem filhos com mais de 30 anos, com 40 anos, que dependem de você. Você precisa orar pelo amadurecimento desse filho, sabe? Tem mães e pais que se sentem confortáveis do filho não sair nunca de casa. Mas isso é uma forma de não fazê-los amadurecer também espiritualmente, porque o Senhor tem como propósito a família. Então ele precisa construir a família dele. Então precisa orar pelos filhos para que tenham esse amadurecimento, de entender que Deus espera que eles tenham filhos, né? Como eles darão continuidade a uma geração que ama o Senhor se eles não casarem, não tiverem filhos? A Bíblia fala de ter, né, esses filhos abençoando as próximas gerações, né? Que de ti serão benditas todas as próximas gerações. Se você parar na sua geração, seu filho parar ali, não vai ter continuidade. Como a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da humanidade. Então, até que o Senhor volte. Então, você faz parte do grande propósito de Deus, de que todos saibam, né? De que todos ouçam falar do amor de Deus. Então, você precisa orar para que os seus filhos saiam, para que os seus filhos tenham suas próprias famílias, para que as suas famílias sejam edificadas no caminho do Senhor, para que os seus filhos sejam também fiéis ao Senhor, os seus netos, os seus bisnetos. Então, de geração em geração, certo? Então, nós não podemos impedir que nenhuma das promessas para os nossos filhos se cumpram, ou que eles conheçam todas as promessas, ou que eles tenham amadurecimento cristão, porque senão seremos alvo da mamãe ursa também. A segunda coisa que a gente percebe aqui é que a imagem da mamãe ursa não é fofa, né? Foi aquilo que eu falei. Então, ó, abra mão da imagem de mamãe fofa se disso depender a fé de seu filho. Se disso depender a fé de seu filho, diga não, sabe? Diga não para o seu filho quando necessário. Ponha de castigo quando necessário, né? Discipline o seu filho quando necessário, repreenda-o quando necessário, abra mão de ser aquela mamãe fofa, legal, bacana, sabe? Tem mãe que quer ser mãe da mesma fase de idade do filho, né? Tem mãe que quando o filho é pequenininha, a mãe parece um bebê perto do filho, né? No comportamento com o filho. Que quando é criança, um pouquinho maior, quer ser como uma criança também um pouquinho maior com o filho. Depois, adolescente, a mãe quer ser adolescente também como filho. Jovem como... Não, Deus tem um propósito para as mães. Deus tem um plano para as mães, e esse plano para as mães se cumpre em nós cumprirmos o papel de mãe. Então, abra mão de ser uma mamãe fofa, sabe? Para agradar seu filho. Nós não fomos colocadas ao lado dos nossos filhos para sermos coleguinhas do nosso filho. Não fomos colocadas do lado dos nossos filhos para vivermos a geração deles, a época deles, sabe? Tem mãe que tem filho, que ela já tem uma certa idade quando tem um bebê, que ela fica com medo da geração do bebezinho. E ela fica tentando voltar lá. Não, a sua experiência é muito maior do que uma mãe que tem filho aos 20 anos, aos 14 anos, aos 15 anos. Então, se compõe, você já viu, você já olhou, você já viu você já conseguiu discernir o que é certo e o que é errado de fazer com os seus filhos, além da sua casa. Né? Porque quando você tem filho com 16 anos, 18 anos, 14 anos, a referência de filho, né, que você tem é da sua própria mãe. Quando você tem filho com mais idade, você já tem amigos com filhos e você já consegue pensar assim, isso aí eu quero fazer com meu filho também, isso aí eu não vou fazer não, isso ali não deu certo não, fazer com os filhos não. Você já consegue identificar e uma das características que Deus colocou em nós seres humanos é a perspicácia, né, ou a possibilidade, ou a inteligência de olhar e pensar nos resultados antes mesmo que a gente tenha alguma ação.
né? Isso é teleologia, acho que não sai. Mas a gente consegue, antes da gente fazer qualquer movimento, a gente já consegue pensar assim, se eu fizer isso, acontece isso, se eu fizer aquilo, acontece aquilo. Então, nós somos capazes de, pela experiência dos outros, aprender aquilo que é certo e que é errado com a gente também. Então, viva a sua maternidade na sua plenitude. Muitas das vezes você terá que dar um rugido como mãe ursa, porque estão tentando roubar, estão ameaçando os seus filhos. Alguma coisa está ameaçando os seus filhos. Então tenha voz de uma mãe ursa, né? Então ficou assim, ó. Certo? Colei a folhinha aqui no cantinho. E aqui. Colei aquela bolinha que eu tinha posto aqui, eu tirei, botei aqui, ó, na florzinha, e botei uma menorzinha aqui. E colei um brilhinho aqui, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem. No on aqui, tá? Um confete brilhosinho no on. Que Deus abençoe você e sua família e que Deus continue falando ao seu coração. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.